Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia excelente para Day Trade, que vai utilizar aqui esse pacote de médias que eu vou compartilhar com vocês. O interessante é que a gente vai fazer o uso de duas médias ponderadas. É a primeira vez que eu apresento no canal aqui um setup utilizando média móvel ponderada. E olha só, para fazer essa estratégia, primeiro de tudo a gente vai precisar de uma média móvel ponderada nessas configurações aqui, ó, nas máximas. Das últimas 17 máximas, uma média móvel ponderada das últimas 17 máximas. Vamos utilizar também uma média móvel ponderada, como você está vendo, das últimas 17 mínimas. No meio dessas duas médias a gente vai ter aqui, ó, uma média no período 10 do tipo exponencial. Aqui, ó, dois fechamentos. Com essas três médias móveis, a gente vai ter um envelope no gráfico. As duas médias ponderadas, uma em cima e outra embaixo, como você está vendo. E no meio a gente vai ter a média exponencial. Possuindo esse envelope, a gente vai fazer a nossa estratégia. Só que a gente vai utilizar aqui um filtro com outras duas médias, que serão aqui, ó, as médias de 100 exponencial, como você está vendo, ó, período 100 tipo exponencial dos fechamentos, e outra de 200, como você está vendo, período 200 tipo exponencial dos fechamentos. Com isso a gente vai ter então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 médias no nosso gráfico. Para operar na compra, a gente precisa que a média de 100 esteja acima da média de 200. Todas as vezes que a média de 100 estiver acima da média de 200, a gente está liberado para operar na compra. E se a média de 100 estiver abaixo da média de 200, a gente vai operar na venda. Tá vendo aqui, ó? Todo esse tempo em que a média azul, que é a média de 100, esteve abaixo da média vermelha, que é a média de 200, a gente esteve operando na venda. E aí aqui, ó, passou para cima, a gente começou a operar na compra. Sabendo isso, a gente precisa então entender como que esse setup de Day Trade vai funcionar. Esse aqui é o primeiro candle do dia. Esse fechamento, como você pode perceber, ele foi abaixo da média móvel ponderada das últimas 17 mínimas. Tá vendo? Foi um fechamento abaixo. Todas as vezes que a gente tiver um candle fechando abaixo da média móvel ponderada das últimas 17 mínimas, a gente vai fazer o seguinte. Se a gente está dentro do horário de funcionamento da estratégia, que eu já vou compartilhar com vocês qual é, a gente vai pegar e vamos colocar uma ordem de compra 1% abaixo. Então ficaria mais ou menos aqui, ó. Nessa estratégia, podemos utilizar um stop de 5%, que é um stop emergencial, porque a gente vai ter outras formas de saída. A outra forma de sair dessa estratégia é trazer uma ordem, no caso de venda, por essa média central aqui. Então, para onde essa média central for, a gente acompanha com uma ordem de saída, certo? Então, se ela vai reduzindo, a gente vai descendo junto, e se o candle esbarrar nessa média aqui, a gente fecha a operação. A outra forma de sair é a seguinte: se a gente tiver um fechamento dando para a gente um lucro pelo menos de 0,50%, a gente já pode encerrar a operação, tá bom? Nesse caso aqui, ó, nesse candle verde aqui, a gente teve um fechamento dando um lucro de 0,64, olha aí, e a gente fechou a operação na abertura do candle seguinte. Então vamos lá, a gente tem três formas de sair da operação. A primeira delas, né, é o stop de 5%, que é o stop emergencial. A segunda delas é pela média central. A gente pode descer a nossa ordem, é um alvo, né, pela média central. Onde a média central vai, a gente vai descendo a nossa ordem. E a terceira forma é se a gente tiver um fechamento no lucro maior ou igual a 0,50. Tá vendo? Essas aqui são as nossas três formas de sair da operação, sendo que o stop nesse caso é opcional.
O stop é opcional, você pode dizer, eu quero trabalhar com stop ou eu não quero trabalhar com stop, porque você já vai ter aqui também a saída pelo tempo, que eu vou compartilhar com vocês. Um detalhe importante dessa estratégia é que a gente só pode fazer a nossa entrada até o candle de meio-dia, tá? A gente só pode operar até o candle de meio-dia. A partir do candle de 1 hora da tarde, a gente já não opera mais, a gente não vai fazer mais entrada. Então o nosso horário de funcionamento, ele vai aqui no candle de 10 horas, candle de 11 horas e candle de meio-dia. A partir do candle de 1 hora, a gente não pode fazer mais entradas. Então no gráfico de 60 minutos, a gente vai ter 3 candles disponíveis para tentar fazer uma entrada, caso eles fechem abaixo da média móvel ponderada das últimas 17 mínimas. E o horário de encerramento qual é? O horário de encerramento é até a abertura do candle de 4 horas. Se você está posicionado esse tempo inteiro e ele não conseguiu fazer nenhuma saída, ele não conseguiu obedecer a nenhuma regra para a gente sair de uma operação, aqui na abertura do candle de 4 horas a gente vai fechar a operação. Veja só que nessa situação a gente teve um candle fechando abaixo da média móvel ponderada das mínimas, a gente colocou nossa ordem de compra 1% abaixo dessa mínima, fizemos a entrada aqui. Você percebe que nesse candle da entrada a gente já teve um lucro aí de 2,20%, tá certo? Como esse lucro é maior do que 0,50%, a gente teve aí a nossa segunda condição sendo obedecida. Isso permite com que a gente faça a saída na abertura do candle seguinte com um resultado de 2,31%. Lembrando que a gente também poderia fazer, estávamos aqui no caso com a nossa ordem de saída na média central e o stop de 5%, que é um stop válido para essa estratégia. Veja só aqui mais uma situação, a nossa estratégia funcionando aqui, fizemos a entrada nesse ponto, fechamento abaixo da média ponderada, fizemos a entrada 1% aqui, distância da mínima, e aqui você percebe que o que aconteceu foi o seguinte: o alvo na média central foi atingido, então a gente teve aí um lucro de 2,14%. Tá vendo aqui, a média central passando nesse ponto, nosso alvo foi atingido aqui e tínhamos o stop de 5% abaixo, certo? Veja aí outra situação, olha só. Aqui no caso, fechamento abaixo da média ponderada, a entrada foi feita 1% abaixo da mínima e a saída que a gente fez aqui foi a seguinte: a gente entrou nesse ponto e a gente teve um lucro aqui, nesse mesmo candle de 2%. 2% é maior do que 0,50% e o nosso valor mínimo para fazer a saída no lucro, Então, 0,50% seria aqui e a gente teve um fechamento muito maior, então a gente fez a saída na abertura do candle seguinte. E na venda, como é que vai funcionar? Vamos pegar um exemplo aqui, Primeiro de tudo, para operar na venda, a gente precisa que a média de 100, que é essa aqui, esteja abaixo da média de 200. Estando abaixo da média de 200, a gente vai operar na venda da seguinte forma: abriu o candle aqui nos 60 minutos, se ele está com um fechamento acima da média móvel ponderada das últimas 17 máximas, a gente vai colocar uma ordem de venda 1% acima da máxima. E aqui você percebe que foi atingido, 1% acima. O stop é o stop emergencial de 5%. A gente colocaria aqui, certo? E a gente vai ter a saída na média central, estaria aqui, acompanhando, e a gente vai ter também o sinal de saída no lucro. Como a gente entrou nesse ponto, você percebe que o fechamento desse candle já estava dando aí 3,82% de lucro. 3,82% é maior do que 0,50%. Então ele entrou na nossa terceira condição de saída, que permite a gente sair de uma operação, que é o lucro maior do que 0,50%, contando aqui do fechamento do candle. Então na abertura do candle seguinte a gente encerrou a operação com um lucro de 3,66%. Olha aqui outra situação, lembrando que a gente vai fazer a operação nos 60 minutos, que é para onde essa estratégia foi feita. A gente tem 3 candles para fazer a entrada, até o candle de meio-dia, Você percebe que a entrada foi feita aqui no candle de 11 horas. O primeiro candle abriu e fechou acima da média móvel ponderada das últimas 17 máximas. Então a nossa ordem de venda vai ficar 1% acima. Como você percebe, foi atingida aqui. E a saída que a gente fez foi a seguinte: a gente
pegou e colocou a nossa ordem de saída acompanhando a média central, que também é uma das formas de sair dessa operação, né? Que a gente deve estar atento. E aí você percebe que o preço voltou e pegou aqui a média central, então a gente saiu da operação com um lucro de 2,54%. Olha só que interessante essa estratégia, né? Olha só então na Rap Vida 60 minutos, setup de day trade, está aí a curva de capital. Estratégia funcionando muito bem ao longo do tempo. A gente está fazendo um backtest aqui, ó, desde 2019, né, pegando a de 2020, e tá aí uma curva de capital extremamente ascendente com essas estatísticas aqui, ó. Setup de day trade, os números estão muito bons aqui para esse ativo. Fator de lucro de 6,32, 90 operações, 82% de acerto, payoff de 1,37 e tá aí um drawdown de 4%. Está realmente excelente para esse ativo aqui. É um ativo onde a estratégia tem funcionado de forma quase que impecável, né? Ótimos números. Olha só aqui, ó, na Tris 3, 60 minutos, tá aí também a curva de capital, ó. Curva de capital ascendente, a estratégia funcionando bem com essas estatísticas aqui. Na Tris 3 a gente já teve os números um pouco abaixo, né? Foram 85 operações, 67% de acerto, payoff de 0,84 e tá aí o drawdown, fator de lucro de 1,78. Outro ativo é a BEV3, 60 minutos. Aí a curva de capital, olha só as estatísticas. Você pode pausar o vídeo e analisar. E dá uma clicada no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Só você apertar o botão aí, ó, você já se inscreve. Sempre que a gente tiver uma estratégia para compartilhar com vocês, você vai estar aqui, ó, em primeira mão, se você ativar o sininho aí. Tá aí, ó, QTL 3, 60 minutos, curva de capital ascendente. Com essas estatísticas aqui, ó, como você pode ver, 75% de acerto. Os números, ó, fator de lucro alto de 2,48, né, e todos esses números aí para essa estratégia. Tá aí, ó, mais um ativo, Embry 3, 60 minutos. As estatísticas estão aqui, ó. Foram 32 operações com esses números aqui. Taxa de acerto quase de 80%, fator de lucro de 2,74, né, e aí estão as estatísticas. E por último eu quero compartilhar mais um excelente ativo para nossa estratégia. Enev 3, 60 minutos. Olha só, uma excelente curva de capital ascendente desde 2019 com essas estatísticas aqui. Foram 57 operações, fator de lucro de 3,56, 75% de acerto, payoff de 1,16 e drawdown de 8% com essa excelente curva de capital. E a minha ideia aqui é passar para vocês não uma estratégia específica, né? Não um modelo de trade específico, mas compartilhar com vocês uma mentalidade, como é que a gente consegue construir estratégias na bolsa de valores, juntando regras e testando para saber se aquilo funciona aqui nas estatísticas. Certo? Se você quiser aprender esse método, confira o nosso site, eu te ensino a utilizar essa ferramenta, onde você consegue desenvolver estratégias como essa e procurar estudar os números e as estatísticas. Então é só conferir o nosso site aí e nos vemos no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.